Olá, tudo bem? Eu sou o Sergei Cobra e hoje nós estamos começando a segunda temporada do podcast Pontos e Vistas, que representa um recorte histórico e atual da OAB de São Paulo, que traz personalidades do mundo do direito e do mundo cultural para aproximar, para falar um pouquinho mais sobre a advocacia, o direito de defesa e todos os temas atinentes à sociedade civil. Hoje, de uma maneira muito honrosa, esse programa, essa segunda temporada, é uma espécie de passagem de bastão, vez que ele era apresentado por essa dupla da OAB de São Paulo, que encabeça hoje a OAB de São Paulo, a presidente Patrícia Vanzolini e o vice-presidente Leonardo Sica, que conduziu a primeira temporada, que honrosamente me convidaram para fazer esse papel de apresentador do programa na OAB de São Paulo, que representa um dos pilares de sustentação do Estado democrático de direito. É muita coisa, né? O advogado precisava encher a boca para falar que ele é pilar de sustentação do Estado de direito. Não é mesmo, doutora Patrícia? Muito obrigado pelo convite. É isso, essa é a nossa função? Fazer tudo isso para o advogado? É isso, Sergei, e ainda comunicar, né? Nos comunicarmos com a advocacia, isso é muito importante. Por isso que a gente criou aqui o Pontos e Vistas, fizemos uma primeira temporada que foi muito bacana, entrevistamos pessoas dos mais variados campos, do direito penal, constitucional, tributário, enfim, mas chegou a segunda temporada e era hora de passar a bola para um especialista, nada como dar ali para quem sabe fazer, né? E o Sergei, além de um grandíssimo advogado, é um grande comunicador, então a gente achou que não haveria maior prestígio para a OAB São Paulo ter o Sergei como nosso âncora aqui. Então, a nossa gratidão é enorme por tudo que você fez e faz pela advocacia, especialmente pela advocacia criminal, mas por toda a advocacia e também como um grande comunicador. Porque, Sergei, eu acho que muitas vezes a sociedade precisa compreender o que a gente faz. E a própria advocacia precisa compreender o seu valor. E por isso que a comunicação é tão importante, né? Porque quando o advogado, a advogada ouve você falando, olha, você é pilar do Estado democrático de direito, isso já aumenta mesmo o nosso senso de importância e de dignidade. Então, muito obrigada por estar com a gente aqui nessa empreitada. Eu que agradeço as suas palavras, porque você se comunica muito bem. É uma das razões pelas quais você tem feito um trabalho de presidência da OAB, mostrando a OAB. Eu acho que é requisito hoje, é condição sine qua non para exercer um cargo público, se comunicar bem. Eu acho que isso não dá mais para conviver com quem se comunica mal, no meio de comunicação, né? Essa é a importância da classe. É claro, cada um com o seu estilo. Pessoas mais introvertidas, pessoas mais extrovertidas, cada qual com o seu estilo, mas precisa aprender a se comunicar. Então seja muito bem-vindo, doutor Leonardo Sica, que é o vice-presidente da OAB, que também se comunica muito bem. Obrigado, Sergei. Boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que horas estão nos assistindo, né, ou nos ouvindo, então cumprimento aqui todos dessa maneira. E aqui na OAB a gente costuma usar um termo aqui de brincadeira, que a OAB não para. Quando a gente fala que a OAB não para, é que o nosso compromisso é de estar sempre mudando e avançando. Então o podcast surgiu, mas a gente percebeu que ele precisava mudar e avançar. Então a gente está mudando ele hoje, entregando ele num novo estúdio, numa nova estrutura e com um novo comando do Sergei, porque não é só para mudar, é para avançar. Né? Eu tenho certeza que a gente achava que ele estava bom, mas ele precisava melhorar. E a gente está satisfeito porque a gente sabe que só de estar com você ele já melhorou. A gente já sabe que ele já melhorou. Está muito grande essa expectativa. Não, a gente tem certeza. E para corroborar tudo isso um pouco do que vocês disseram, a gente tem um desafio enorme que é a comunicação hoje em dia. Né? A comunicação ela se pulverizou tanto que ela se tornou uma função ambígua das instituições. Você comunica muito, mas por vezes você não comunica nada porque você não consegue atingir as pessoas. Então a gente investe muito nisso, né? Tanto a nossa equipe de estrutura, a nossa equipe de profissionais, agora a gente tem canal de WhatsApp, a partir de ontem canal de Instagram, que eu nem sabia que existia. Tem um canal de Instagram, canal de notícias no Instagram. E isso aqui que é um espaço para a gente que a partir de hoje ele se torna preferencial. Né? Porque as pessoas vão poder vir aqui falar e quem está longe ouvir um pouco de ideias, de planos, de projetos. Então
espero que essa nova fase seja muito boa para todos nós. Muito obrigado, que eu possa corresponder a essa expectativa de vocês e, sobretudo, da classe, né, que vai acompanhar o Pontos e Vistas. Esperamos trazer bastante gente interessante que possa contribuir com essa parte da comunicação do que é o papel do advogado. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre prerrogativas, que ainda que é um direito do advogado muito mal compreendido, né, doutora Patrícia, na sociedade civil como um todo. Muitas vezes os tribunais, os juízes, quando o advogado se manifesta, eles, por exemplo, quando o advogado pede a palavra pela ordem, o juiz fala, não, espera um pouquinho. Daqui a pouco o senhor fala, não é espera um pouquinho, está na lei. Por que só o advogado pode interromper o juiz? Porque é uma prerrogativa que ele detém essencial para a justiça funcionar. O juiz não precisa, porque ele tem um poder diferente do advogado de decidir a causa, de conduzir a audiência. O advogado precisa desse poder. Então, esses abusos que frequentemente a gente vê, também tem um pouquinho do advogado que tem receio de se comunicar. Como eu disse no começo, pode ser extrovertido, tem uns até que gritam demais. Eu vi outro dia um júri do advogado, ele gritou tanto com o promotor que o promotor até ficou assustado. Ele gritava, não grita, só que ele estava gritando. Mas eu prefiro esse excesso do que o contrário, porque o advogado precisa entender que para ele se comunicar, ele tem que falar. Ele pode falar baixinho, mas ele tem que falar. Pela ordem, eu preciso falar, não é isso? Sergei, ontem eu vivi uma situação que eu lembrei tanto de você, porque o Sergei, que é um mestre das prerrogativas, além, como eu disse, de um grande comunicador e um grande advogado, mas um mestre de prerrogativas, eu me lembro de uma aula, de uma lição que o professor Sergei nos deu e nos dá, sempre que é esse uso da palavra pela ordem, que não é um ponto de interrogação, né? É pela ordem, vírgula. Não é pela ordem, por favor, posso falar. É pela ordem e fala. Porque o pela ordem é justamente, eu preciso te interromper. E o pela ordem, ele tem um sentido funcional. É como você disse, Sergei. A gente não pede pela ordem porque a gente é mal criado, mal educado. A gente pede pela ordem quando? Quando é que o estatuto da OAB prevê o uso da palavra pela ordem? Quando você precisa corrigir um erro material ou quando você precisa rebater ali alguma ofensa. Ou seja, são usos muito específicos. Ontem eu estava num julgamento e depois de eu fazer a minha sustentação oral, quando já tinha havido ali os votos, o relator retomou ali a palavra e deu uma informação errada. Deu uma informação sobre algo que não existia no processo. A votação estava ali 2-1, então tinha um voto vencido. E me pareceu que o relator, querendo ali persuadir o voto vencido de acompanhar o vencedor, começou a dar um dado que não existia no processo. Ou seja, é o que você falou. Se eu não tivesse feito a intervenção pela ordem, se aquele dado tivesse ficado ali, né, como se fosse verdadeiro, isso poderia ter mudado o resultado do julgamento. E eles como é que foi a reação deles que você tem também um talento, mas conta a verdade, né, como dizem, a verdade, né? Conta a verdade, só a verdade. Lente da verdade aqui, até porque havia testemunhas. Não foi muito boa, não. Você sabe que esse pela ordem não é muito compreendido sequer pelos membros do judiciário. Eu fiz a minha intervenção pela ordem, disse, excelência, pela ordem, não consta dos autos isso que o senhor está falando. E o desembargador me respondeu, não, a senhora não pode debater agora. Não é um debate. Então eu retruquei, não estou debatendo, eu estou corrigindo um equívoco. Não existe essa informação no processo. E parei por aí, porque de fato o advogado tem que ter muito essa sensibilidade de intervir, mas também ali, não queria criar um bate-boca. É curioso, porque a intervenção é sumária e imediata, mas a má vontade, e aí a gente tem que falar o português claro, né? A gente não está generalizando, tem juízes que conhecem a lei, mas é impressionante, você citou um caso, eu tenho quase 30 anos de profissão, vocês também têm bastante tempo. E eu fui sustentar outro dia, o desembargador Poças Leitão, eu falo o nome mesmo porque eu já falei com ele sobre isso. E ele me conhece, eu fui falar, não, o senhor está sendo mal educado aqui, o senhor tem que respeitar, o senhor vai escutar o que eu estou falando. Aí, infelizmente, eu tive que falar para ele que ele não respeitava a lei. Então essa vaidade, esse orgulho, quando você mencionou agora, isso não está nos autos, o juiz é o primeiro ser humano a ter humildade, porque ele tem todo um poder
e eles se sentem ofendidos. É como se você tivesse... Quem é esse advogado para vir aqui falar comigo? Então, essa forma de ser não dá mais, né, Sica? A gente precisa mudar isso. Não dá. E eu vou aproveitar até para que os advogados que estejam nos ouvindo, para entender como é difícil, né? Fazer a palavra pela ordem, tomar a palavra pela ordem, né? Eu sou testemunha apóstolo, né? Ontem a gente tinha uma reunião aqui, nós estamos no prédio da OAB aqui no centro, e a Patrícia veio direto do julgamento, lá do tribunal. Aí no meio da reunião eu falei para ela, Patrícia, você percebeu que você está de beca? Ela ficou tão tomada por esse enfrentamento com o tribunal que ela nem tirou a beca. Ela chegou direto para a reunião de beca e aí ela me contou. Ela falou, estou de beca porque você não sabe o que aconteceu. Ela contou o que está contando aqui. Olha, precisei tomar a palavra pela ordem e foi difícil. A gente tem que falar isso porque ela é a presidente da UAB. E ela ficou nervosa. Porque tem alguns advogados que se colocam como num vestal, não, porque... Ou então pensam assim, não, o Sergei tem uma história, a mãe dele... Não, não é isso. Não é fácil para nós também. Sobretudo se a gente tem alguma coisa envolvida que para nós é muito caro, mas o enfrentamento é necessário. Muitas vezes hoje eu não tremo mais as pernas, mas no começo minhas pernas tremiam, igual vara de bambu. Mas eu fazia. Por quê? Porque eu tinha que fazer. Porque é um imperativo legal, está no nosso estatuto. A gente não pode querer ou não fazer. É claro, tem o bom senso, o advogado sempre vai recuar no momento, ele não é obrigado a enfrentar sempre. Porque, às vezes, uma palavra pela ordem inadequada, né? O advogado pede uma palavra e dá um furo na água, também é ruim. Então, o advogado é que sabe dosar. Por isso que é muito importante a gente não criticar sem conhecer o que o advogado passou, mas o mais importante, incentivá-lo a enfrentar mesmo com medo. Medo não é ausência, coragem não é ausência de medo, né? É a capacidade de enfrentá-lo, né? Com certeza. E eu acho que tem duas coisas aí. Além da coragem, né? A coragem, e eu acho que é exatamente isso que você falou, né? Enfrentar o medo sabendo que você está fazendo aquilo por alguém, não é por você. Eu precisava deixar claro aquela questão do julgamento, não por mim, né? Não era eu que estava sendo julgada, é pelo meu cliente, aquela pessoa que confiou em mim, eu não podia deixar aquilo ir errado. Mas além da coragem, eu acho que tem que ter duas coisas fundamentais. Tem que ter conhecimento. O advogado tem que saber. O primeiro defensor das prerrogativas é o próprio advogado. Então você tem que saber do artigo 7º, no inciso 10, você tem que ter aquilo de cabeça, o estatuto do OAB, o artigo 7º tem que ser a Bíblia, o livro de cabeceira, porque você tem que saber o que você pode, o que você não pode, enfim. E essa é uma primeira preocupação aqui da OAB, é formar os advogados, qualificá-los, prepará-los para serem os primeiros defensores. São 370 mil advogados em São Paulo, né? Se cada advogado for um defensor, não apenas da legalidade, do Estado de Direito, mas das prerrogativas, você imagina a força que vai se dar à advocacia. Então esse é o primeiro requisito, o advogado ter conhecimento das suas prerrogativas. E o segundo requisito é o advogado confiar na sua instituição. É o advogado confiar na sua instituição. Porque ontem, felizmente, né, digamos que o meu pela ordem não foi bem recebido, mas ele foi feito e ele foi eficaz. Né? Como a gente fala, não tem que defender bonito, tem que defender eficiente. Né? Eu fiz, aquela minha fala ficou ali consignada e, de fato, ficou esclarecido aquele erro material. Mas podia ter havido um entreveiro maior, eu podia ter tido que acionar a comissão de prerrogativas, seja no momento, naquele momento mesmo, seja depois para me prestar uma assistência, para realizar um desagravo, e aí o advogado tem que confiar na instituição, porque se ele se sente ali só, se ele se sente isolado, é difícil, Sergei. Imagina, para a gente que tem 30 anos é difícil, imagina para a jovem advocacia, para aquele advogado que ainda não tem tanto tempo de prática, então ele tem que saber que ele tem uma instituição forte ao lado dele. Eu acho que isso é fundamental. Você conhece todas as suas prerrogativas profissionais? Grande parte da advocacia não tem conhecimento de seus direitos, que garantem uma atuação plena e a defesa irrestrita dos seus clientes. Pensando nisso, a OAB São Paulo criou a Escola de Prerrogativas em parceria com a ESA, a Escola Superior da Advocacia, uma iniciativa pioneira que oferece workshops gratuitos em todo o estado. Fique sempre atento às nossas redes sociais e saiba como participar dos workshops. Salve, Patrícia. Eu cheguei aqui na OAB hoje para participar do programa e vi uma palestra ali embaixo sobre os temas
que estão no hall de entrada. E tinha uma mulher, uma advogada, falando. Aí eu cheguei bem na hora que ela falou, esse aqui foi Raimundo Pascoal Barbosa, que foi presidente da OAB, que foi considerado defensor dos advogados. Eu quase pedi a palavra pela ordem, mas eu ia atrasar aqui o programa, mas advogado tem esse negócio, né, de falar. E o Raimundo Pascoal Barbosa, ele tinha uma frase que ficou esculpida na memória de muitos advogados, que ele dizia, advogado tem que ter coragem, se souber ler e escrever, ajuda. É claro que é uma hipérbole. Advogado tem que ter conhecimento, como você mesmo disse, mas é interessante isso, né? A coragem. E a coragem não necessariamente significa uma expansão de comportamento ou de oratória. Minha mãe fazia júri e tem o busto do Dante Delmanto, que é avô do nosso colega Roberto Delmanto, pai do Delmanto também. E minha mãe dizia que era muito difícil fazer o júri com ele, porque ele era um advogado muito introvertido, ele chegava com as perguntinhas dele lá no júri, destruía as testemunhas, sabe? Num jeito muito peculiar e muito tímido. Mas ele fazia valer o direito dele. Então, tem que ter coragem. E coragem é a demonstração do advogado. Realmente fica difícil, tem que estudar, se atualizar todos os dias. Mas se não tiver essa coragem, é difícil advogar, você não acha, Sica? É difícil. E é quase muito impossível. Muito importante que eu acho que nós, né? Nós estamos mais ou menos da mesma geração aqui. Somos 3 advogados próximos a 30 anos de profissão de advocacia criminal. A questão da coragem e do conhecimento, acho que elas se combinam de maneiras práticas, né? Quando a Patrícia fala assim, precisa conhecer o artigo 7º e tal, eu lembrei que até muito pouco tempo atrás, toda audiência de primeira instância, o julgamento do tribunal que eu ia, antes eu imprimia numa página o artigo 7º, destacando os incisos que eu imaginava que eu precisava usar. Aqueles incisos de palavra pela ordem, ou seja, aqueles incisos que se aplicam ao ato judicial. E eu levava para deixar na minha mesa, porque aquilo me trazia segurança no momento do enfrentamento, que a gente está, às vezes, nervoso, a gente está com o cliente do lado, a gente está protegendo o cliente também. Eu pudesse ali ler e falar, não, isso aqui é meu direito. Embora eu soubesse, eu ter ele ali escrito, para ele, te ajudava, me acudir. Te dava uma segurança. Me dava uma segurança, e durante muito tempo eu trazia. Eu antes da audiência ia lá, recortava o artigo 7º, colocava os incisos que eu imaginava precisar usar e deixava eles ali na mesa junto comigo, junto com minhas outras anotações. Não ajuda muito, eu acho. Isso dá segurança, isso é o componente de coragem também, né? Assim, você tem que ter coragem porque você tem que estar armado. Você tem que estar a coragem. Você tem que estar armado. Você tem que estar. E minha arma é o estatuto. A nossa arma é a voz, né? É a voz, é o estatuto, é a caneta. Então eu tenho que estar com tudo ali preparado para agir. E a gente tem que considerar que na hora do ato, o júri, a audiência, o tribunal é muito difícil ter a presença de espírito em poucos segundos. É muito ter a reação difícil. certa. Muito então, difícil. Eu procuro estar amparado. Muito difícil instruído. Essa atenção, esse tirocínio. Eu fui no STJ outro dia, o ministro levantou, disse que me atendia depois da sessão, eu mandei um cartão. O advogado tem que ter essa flexibilidade. Quando ele voltou, todo mundo de pé, ele virou para mim, eu estava acompanhado, ladeado por colegas. Doutor, aquele caso já é ineferível, aqui, o que está constando na petição não está correto. E os ministros esperando de pé. Aí eu falei, a tendência nessa hora é você aceitar. Porque a liturgia é tanta. Eu falei... Aí eu lembrei que ele falou que me atenderia depois, né? Eu falei, não, mas o senhor falou que me atendia depois. Primeiro que não estava certo. Ele falou, doutor... Eu falei, não, mas o senhor tem que manter a sua palavra. Aí ele falou, então tá bom. Aí eu consegui conversar com ele e convencer a dar liminar. Mas isso é muito na hora, né? É muito difícil. Outra coisa que o Sica queria também que a doutora Patrícia falasse, matéria de suspeição. Acho que a gente pode fazer um programa só sobre isso. Não só sobre prerrogativas. O advogado precisa pegar o capítulo da suspeição no civil e no criminal. A do Código do Processo Civil é mais pródiga, fala em interesse na causa. O processo criminal, do processo crime, ele é um pouco mais complicadinho. Mas o advogado precisa estar munido disso, porque juiz que faz considerações durante a audiência, já demonstrando que ele já julgou a causa, ou que destrói um advogado, uma testemunha, isso é matéria de suspeição. Claro, um juiz austero, um juiz forte, não significa que ele já decidiu por um lado.
Mas eu acho que a gente poderia trazer alguém para falar só sobre esse assunto. Além da pastinha com o artigo 7º, Isso. leva a suspeição. Aí fala, silêncio, só um minutinho. O senhor está incluído aqui nesse artigo aqui? Ele falou, que isso? Eu não lhe dei a palavra. Não, é que o senhor está falando aí, que o senhor já acha que isso. O senhor não tem que achar nada, né? É difícil ser do enfrentamento. Agora, presidente, o advogado tem muita dificuldade de chegar nas prerrogativas por uma série de questões, até culturais. Eu fui presidente da Comissão de Prerrogativas da Casa. E acho que fui atuante. Só que tinha alguns advogados que desistiam no meio do caminho. Tinha alguns advogados que tinham medo. E aquela sensação de que a OAB talvez não vá adiantar e vá até prejudicá-lo no sentido do futuro e tal. Como é que a gente quebra essa barreira cultural? É difícil e é uma coisa que a gente tem que realmente insistir muito. O advogado, ele é o primeiro defensor das prerrogativas. No momento em que o problema acontece, ele tem que saber se portar e até por isso ele tem que ter o artigo 7º, o 252, tudo isso na pastinha dele. E até por isso que nós criamos aqui na gestão uma escola de prerrogativas, né, justamente para instruir, formar a advocacia, fortalecer a advocacia nesse estudo específico das prerrogativas. É uma iniciativa, né, foi um projeto do Léo, acho que depois ele pode contar um pouquinho como é que funciona a nossa escola de prerrogativas, mas de fato às vezes o problema acontece e aí o advogado precisa acionar a comissão de prerrogativas. Eu acho que eu divido a ação da comissão de prerrogativas em 2 tempos. Um primeiro tempo que é o tempo imediato. Eu sempre falo para as jovens advogadas e advogados, mas aqui me preocupo até mais com as mulheres, que muitas vezes passam por situações até de violência física, né, em delegacias, em CDPs, né, no momento em que estão atuando profissionalmente, que a comissão de prerrogativas tem que ter uma atuação imediata, ou seja, tem que ser um botão do pânico. Né? O advogado ele tem que ter aquele telefone na carteira para na hora, no celular, na descagem rápida, para na hora que a coisa acontece, ele conseguir ligar e dizer, venha até aqui, eu preciso de você aqui. Então a comissão de prerrogativas não tem que ter um entrave burocrático, então coloque, mande um e-mail. Claro, né, depois que a coisa aconteceu, tem um procedimento para que se dê entrada ali na comissão de prerrogativas. Mas a comissão de prerrogativas é uma coisa que eu insisti muito, até por conta de problemas que nós tivemos, insisto, com mulheres. Uma mulher está lá, uma jovem advogada, 2 horas da manhã, sozinha numa delegacia, cercada de policiais, ela tem que ligar para a comissão de prerrogativas e ter a segurança de que vai ter alguém do lado dela em loco, né? Então é esse atendimento em loco. Então essa é a primeira coisa que nós fazemos muita questão e é preciso que a advocacia conheça e confie que vai ter alguém. Bom, a segunda parte da atuação é quando a violação já aconteceu e aí você precisa dar entrada num pedido, numa representação perante a comissão de prerrogativas para pedir providências. Essa providência pode ser o próprio desagravo, essa providência pode ser a abertura e instauração de um inquérito policial para apurar, por exemplo, eventual abuso de autoridade. Essa providência pode ser uma representação junto à corregedoria ali daquele órgão de classe, ou seja, a comissão de prerrogativas pode ser acionada ali em várias vertentes. E há mesmo uma barreira e que nós estamos tentando aí eliminar. Como? Primeiro, desburocratizando esse contato. Hoje, graças à tecnologia, claro, é algo que não existia antes, porque não havia esse recurso tecnológico, mas hoje todo o acionamento da comissão de prerrogativas pode ser feito online. Então, nós temos ali no nosso site um campo que você clica um botão e pode já colocar o seu relato, inclusive subir áudios e vídeos. Então, muitas vezes, hoje a gente filma aquela violação de prerrogativa, né? O advogado grava ali aquela violação e ele pode já subir ali no seu relato. Olha, eu estava na audiência, o juiz cortou meu microfone, está aqui a gravação da audiência, ou seja, ele já faz o upload ali do vídeo, do áudio, isso vai para a comissão de prerrogativas, então é muito mais fácil, você não precisa fazer aquele relato em papel, ou mesmo no e-mail, que muitas vezes, né, você fala, será que esse e-mail vai chegar, vai ser respondido? Isso dá o início à abertura de um procedimento, e esse procedimento ele vai correr todo online. Então, outra coisa que eu sinto, Sergei, que o advogado muitas vezes ficava angustiado, é que ele fazia a representação e depois não tinha o feedback.
O que aconteceu com a minha representação? Está demorando muito, eu não sei em que pé que está. Claro, nós temos um procedimento, até porque respeitamos a legalidade. Quando é pedido um desagravo, tem que haver o devido processo legal, a autoridade agravante tem que ser chamada a se defender, tudo certo. Mas se você consegue acompanhar esse processo dentro das comissões de prerrogativas, como um processo judicial mesmo, você fica muito mais tranquilo. Tá andando, né? Tá andando, tem os seus prazos, tem os seus trâmites, mas está andando. Então, essa informatização de toda a atuação da Comissão de Prerrogativas, eu acho que é um grande passo para, de alguma forma, estimular os advogados a confiarem nesse processo. E a redução dos prazos, né? Esses processos de prerrogativas, eu sempre tenho insistido, têm que ser julgados de forma célere, isso não pode se arrastar por anos, né? Tinha relatos antigamente, a gente não tem nenhum propósito de falar, esse período era, porque prerrogativas é sempre uma evolução. Claro. Né? Mas tinha relatos de advogados, eu lembro que o doutor Manuel Seu me ligou uma vez, eu não era da prerrogativa, ele falou, mas o meu processo foi chamado agora, o negócio aconteceu há 2 anos. Pois é. Então eu não quero mais o desagravo. Então essa rapidez é importante, né? Completamente. É isso aí. Então a gente tem um programa aqui que a gente chama de reação imediata e tolerância zero, que é justamente para estimular os advogados, primeiro, a não tolerarem, né? Muitas vezes a gente fala, isso é uma violação pequena. Eu me recordo que tivemos aí um caso em que o advogado estava ali debatendo com o juiz, estava pedindo aquela questão que nós criminalistas conhecemos bem, que é o interrogatório, é o silêncio parcial. Ele estava dizendo para o juiz que o cliente dele só responderia as perguntas da defesa. Né? Como já sedimentou o STJ, o STF, isso tudo já foi pacificado. Então ele estava simplesmente informando ao juiz que o cliente dele não responderia as perguntas nem do juiz e nem do promotor. E aí o juiz disse, olha, essa modinha aí dos advogados, desculpa, não é jeito de falar. Você pode até indeferir, isso é uma questão jurisdicional. Agora, dizer modinha, não. Porque eu não posso dizer essa modinha dos juízes, né? Pode. Você não faz. A gente não. Aliás, os advogados poucos fazem isso, né? Esse desrespeito. Geralmente, 99% vem de lá para cá. Por isso que a gente fala da família forense. A gente precisa resgatar a família forense, mas aí precisa ser convidado para o almoço de domingo, né? Senão. Agora, ô Sica, deixa eu te perguntar, essa coisa da cultura. A Patrícia falou das ameaças e até da violência física. Eu tive um delegado uma vez, ali da Berrine, que pegou um cabo de vassoura e veio atrás de mim. Ele estava bêbado. Ele bebeu no almoço e eu briguei com o escrivão e ele veio. E aí apartaram, senão ele ia me bater com o cabo de vassoura. Então, como é que você consegue, nessa escola, quebrar esse elemento cultural de você chegar numa festinha, as pessoas falarem, advogado, aí, ó, tá vendo? Já quer causar problema, tal. Como é que sai disso? É curioso, né? Tem um pouco do anedótico, né? O advogado no cinema, no teatro, na literatura, ele sempre foi retratado, né? Desde Shakespeare, como um personagem encrenqueiro, criador de caso, defensor de bandido, no caso aqui de nós três, né? Então tem um pouco de uma cultura que é secular. E eu até falo isso bastante para que os advogados e advogadas não entendam, não se deixem levar para uma nostalgia ilusória. Os advogados antes. Não, os advogados sempre foram incompreendidos. Está lá no Shakespeare, a primeira coisa a fazer é matar todos os advogados. Ele escreveu isso. Então faz tempo. Mas em algum momento foram mais respeitados do que hoje? Então, assim, incompreendidos sempre fomos. Até porque é do ofício da nossa profissão. A gente cuida do problema dos outros, a gente atende as pessoas nos momentos ruins. E muitas vezes a gente carrega a memória de ser o momento ruim da vida da pessoa. Eu lembro quando eu comecei a advogar, os criminalistas mais velhos falaram, olha, algum dia você vai encontrar um cliente seu na rua, fora, socialmente, ele vai fingir que não te conhece. E eu achava que era um exagero, né? E logo no começo da carreira, eu tive um cliente que ficou preso, e aí entramos com habeas corpus, ele foi solto, mas não era um crime grave. Mas ele ficou um bom tempo preso, demorava, o processo físico demorava para julgar. E aí no fim de semana eu estava no Shopping Paulista, andando, vi ele com a esposa. Ouvi com a esposa, meu cliente. Um senhor, bem mais velho, cabeça branca e tal. Ele desviou de mim. Fingiu que não me conhecia. Claro. O que eu lembrava para ele? Os dias que ele ficou preso. Sim. Então, assim, os advogados carregam essa incompreensão. Eu fui a pessoa que fui levar roupa, que fui levar os recados da família, que fui levar as notícias ruins, foi indeferido a liminar, fui levar outro sabor, foi deferido, mas
É claro que eu carregava comigo para aquele cidadão uma lembrança ruim que é o osso do ofício, faz parte do nosso ofício. Então, um pouco disso, eu diria para os advogados, lidemos com isso. É do nosso ofício ter essa incompreensão dura, né? As pessoas não entendem que advogados defendem A ou B da mesma maneira. Mas esse ódio... Não, então, Tem um ódio contra o advogado. O ódio eu acho que é marca do nosso tempo, né? A gente não tem os haters. Mas o do advogado ele é mais antigo, eu acho, o ódio contra o advogado. Por que será, hein? Porque o advogado incomoda, né? O status quo, né? Entendi. O advogado abala o status quo. É a gente que entra lá no tribunal e pede a palavra pela ordem, é você que entra lá na delegacia e reclama do escrivão que não está fazendo o trabalho direito. O status quo ele quer ser mantido. E quem vai lá pôr o dedo na cara do Estado... Estado juiz, Estado polícia, Estado INSS, Estado Receita, Estado promotor, é o advogado. Então o advogado é um incômodo aos poderes constituídos. Né? Sempre fomos, sempre seremos. Não é? Quando o fórum fecha, a gente vai lá reclamar para abrir. Quando o funcionário está indo querer descansar, a gente fala que ele não pode descansar, que ele precisa atender o público. Então acho que do ponto de vista do status quo, a gente tem um papel de ser esse incômodo. Mas eu insisto porque assim, o juiz e o promotor também fazem papéis difíceis, impopulares muitas vezes. Mas por que a sociedade não tem essa visão tão... Até tem hoje em dia, né? Então, dos juízes, hoje as pessoas conhecem nomes de ministros, mas ela é muito pontual e politizada. Ela não é estruturada igual o direito de defesa. Sim. Porque essa mesma pessoa que te ignora ou que pede punição por uma pessoa, quando acontece alguma coisa, ela pergunta, e se fosse seu filho? Se você inverter a pergunta para a pessoa, e se o seu filho tivesse acusado? Você não gostaria de ter um advogado respeitado, de um juiz que não combine provas? Mas você não pode falar de um juiz que combine provas, porque a pessoa já associa a determinado político, então você está a favor do outro. Então, eu acho que a advocacia está muito embrincada na questão política do Brasil também. Eu acho que mexe muito com esse imaginário de que o advogado ele compõe essa estrutura difícil do Brasil, não é isso? Não sei. Eu acho que é um pouco, eu concordo com o Léo que nós sempre fomos um incômodo e que também não houve uma era propriamente de ouro em que eram tudo flores. Mas eu acho que a gente tem alguns fenômenos recentes e eu acho que a ordem tem que dar conta disso, né? Um fenômeno que foi a democratização, a difusão dos cursos de direito, por exemplo, o aumento exponencial do número de advogados no mercado, né? Então, o fato de nós termos aí 1.300.000 advogados, uma grande parcela desses advogados, de jovens advogados, porque essa expansão à parte, difícil. Capítulo à parte. Mas então eu acho que o respeito, ele vem do conhecimento. Eu, como professor, eu não consigo desvincular. Eu acho que uma advocacia muito bem qualificada, muito bem posta, com postura, com técnica, com preparação, é uma advocacia que vai se fazendo cada vez mais respeitada. E com uma instituição forte também. E eu acho que para isso nós temos a própria escola de prerrogativas, né? Porque um advogado, você falou advogado que grita, o advogado que faz... É verdade, eu acho que às vezes é preciso até levantar a voz e gritar, não é o meu estilo. Mas o fato é que um advogado que conhece a lei, ele não precisa levantar a voz, né? Ele fala aquilo com urbanidade, com respeito, e ele é ali matador, ali, porque ele vai direto ao ponto. Então, acho que a escola de prerrogativas, qualificando e preparando a advocacia para cada vez mais estar consciente da sua importância e dos seus direitos, e a ESA, né? A ESA, o fortalecimento que a gente aqui na OAB tem dado na ESA. Eu acho que um advogado, hoje eu estava, por exemplo, Sergei, num evento super interessante, de investigação defensiva. É um tema que eu adoro, acho que é um tema inovador. Uma legislação nova, né? Uma legislação nova, muito capitaneada pelo impulso da OAB, não é? Pelo provimento 188 do Conselho Federal, mas que ainda pende muito de regulamentação. Então, há juízes, há delegados que não aceitam o advogado investigando. E o advogado pode investigar, mas o advogado tem que investigar com conhecimento, com responsabilidade, sabendo dos seus limites, e para isso a gente não acho que tem outro jeito, é estudar. Então, por isso que nós estávamos fazendo hoje na ESA o primeiro simpósio de investigação defensiva com Edson Baldan, que foi... né, é o cara que trouxe a investigação defensiva da Itália para o Brasil, é o grande cabeça da investigação defensiva, e eu tenho certeza que ao final desse simpósio, esses advogados que estavam lá na ESA sairão mais qualificados
e, portanto, mais respeitados. Não é? Porque no momento de travar aquele diálogo com o delegado, ele não vai precisar gritar, ele vai dizer, olha, é isso, tem um provimento da ordem que diz isso, e se isso não for suficiente, ele tem o telefone e ele tem a comissão de prerrogativas atuante. Então eu volto para esses dois polos. Eu acho que o jeito da gente sair dessa cultura é primeiro a gente combater a impunidade, por isso tolerância zero e reação imediata. Né? O que nós somos criminalistas. Né? A impunidade, ela é filha, ela é mãe dos abusos. Quando a autoridade abusa e não acontece nada, ela abusa de novo e de novo e de novo. Aliás, a tendência do poder é abusar. Então a gente tem que combater a impunidade. Houve recentemente, até acho isso de caráter informativo, uma modificação na nossa legislação do Conselho Federal, e a partir dessa modificação, aquela autoridade que foi objeto de desagravo vai ficar impedida de ingressar nos quadros da OAB quando eventualmente se aposentar ou exonerar. Isso já é uma consequência muito importante, né? Tinha gente que dizia, o desagravo não dá em nada, o desagravo não representa nada. Hoje não. Então é mais uma razão pela qual os advogados devem sim pedir o desagravo. O desagravo tem que ser feito porque essa autoridade depois, como alguns juízes aí que nós vimos no passado, não vai ser recebido aqui pelos braços da ordem, não. Essa é uma providência muito boa e isso já foi ventilado em outros anos. Eu fiz parte, na época foi até chamado erroneamente de lista negra. A Associação dos Magistrados Brasileiros, inclusive, entrou com mandado de segurança para poder barrar isso. É uma proteção de classe interessante e não é uma vingança. É uma maneira de blindar a nossa profissão, porque muitos juízes se aposentam e até com o cartão de visita, que aliás é proibido, né? Tá lá, ex-desembargador, né? É proibido, mas se apresenta como tal, então acabam sendo contratados e ganham muito dinheiro como advogados. Essa blindagem é interessante para nós e a gente vai partir para uma próxima etapa, que é conquistar esse respeito. Eu acho que é secular, demora muito, não é uma coisa da noite para o dia. Então eu, como novo âncora nessa missão aqui importante, que é trazer também de uma maneira um pouco descontraída esse debate. Eu acho que aquelas placas de delegacia que existiam no passado. Tem algumas delegacias que tem ainda, né? A gentileza não compromete a valentia, né? A gentileza não compromete a valentia. Então, ser gentil é muito importante, ser agradável. Eu acho que é uma das grandes funções da OAB para esses novos tempos. Saber se comunicar. Isso não é só da OAB, não. É para televisão, é para rádio, para podcast, é para tudo. As pessoas também não querem mais só aquela coisa tati-bitate, né? Aquela coisa professoral. Mas como eu estou com dois grandes professores aqui na minha frente, então eu queria ouvi-los. Primeiro, você, Sica, suas considerações finais sobre esse tema prerrogativas, OAB e sociedade civil. Muito bom. As considerações intermediárias sobre prerrogativas, porque prerrogativas nós vamos falar até o final das nossas vidas, provavelmente. Né? É como se fosse um debate, você tem dois minutos para falar o que você quiser. Então, acho que a síntese é isso. Defesa de prerrogativas não é uma defesa de privilégios, né? É uma proteção especial que os advogados precisam no exercício de uma função pública. Então, nós estamos protegendo uma função pública do advogado. Sim. Por isso que exige uma proteção pública. E ela depende, acho que, de dois canais. Né? O advogado confiar na instituição e acionar a instituição, e a instituição acolher o advogado e atender o advogado. E que a Patrícia deixou bem claro aqui, que a OAB sempre fez isso. Né? As comissões prerrogativas da OAB, historicamente, sempre funcionaram muito bem. É um trabalho, gostaria de falar aqui, aproveitar 30 segundos. É um trabalho maravilhoso. Né? São centenas de advogados que voluntariamente vêm aqui para a OAB para defender outros advogados em situação de risco. Você sabe que é isso? Essa é uma passagem de bastão contínua. É uma corrida de Por vezes a gente recebe de manhã... Como é que chama aquela corrida de... Revezamento. Essa é uma corrida de revezamento. Por vezes a gente recebe de manhã um e-mail com o relatório da Comissão de Prerrogativas. Por que de manhã? Porque toda vez que um advogado vai sofrer uma operação da polícia, busca e apreensão, qualquer outra coisa que seja, a OAB tem que ser informada. Né? E isso é uma síntese de como é bonito o trabalho da prerrogativas da OAB. A OAB é informada 10 da noite pela Polícia Federal, que vai ter,
11 da noite a comissão de prerrogativas chama algum advogado que atende o seu telefone na sua cama. Que tem que estar lá às 5 da manhã. Tem que estar às 5 da delegacia. Sempre vai mais de um. 2, 3, 4, eu vejo o relatório. Então tem 2, 3, 4 advogados, saiba você do Estado de São Paulo, que dispostos a acordar no meio da noite, ir para uma delegacia sem saber quem é a pessoa, sem saber o que é o caso, do que ela está sendo acusada, só sabem que ele é um advogado. E por saber que ele é um advogado, essas pessoas levantam da cama, põem sua roupa e vão para lá, e às vezes eles mandam foto, eles estão felizes da vida. Estão felizes da vida lá, fazendo um trabalho que é sensacional. Então, é muito gratificante saber que isso acontece. E aproveito, então, Sergei, esse minuto final para falar para todos esses milhares de advogados que fazem e fizeram isso nos últimos anos, para dar meus parabéns. É um trabalho anônimo e incrível. Boa lembrança. Um trabalho que muita gente fez de maneira desconhecida. E tem muitos advogados que são confundidos, né? Sim. Existe a confusão. O advogado está advogando e aí acha que está envolvido com o criminoso. Sobretudo na área criminal, né? A gente já teve... Por isso que é importante a presença da prerrogativa. Doutora Patrícia, para encerrar, você já falou dos caminhos e dos canais de denúncia para as prerrogativas, as parcerias e todas as questões da escola. Qual que seria, assim, digamos, o seu recado final nesse nosso primeiro podcast aí que vocês de maneira muito honrosa para mim, me passaram essa missão? Bom, olha, resumindo aqui tudo que foi dito e dando aqui algumas orientações bem práticas, né? Em primeiro lugar, procure no nosso site a Escola de Prerrogativas e se inscreva nos cursos da Escola de Prerrogativas. Conhecer prerrogativas, a gente não aprende isso na faculdade, sabe? Aliás, uma das coisas que a Escola de Prerrogativas está fazendo, Sergei, é levando o conhecimento de prerrogativas para a faculdade. O que eu acho genial, porque a faculdade não forma só advogados, ela forma promotores, juízes, delegados. E, portanto, se na faculdade houver uma matéria, ou pelo menos ali palestras sobre prerrogativas, nós estamos atingindo a todos. Nós não estamos atingindo só a advocacia. Achei essa iniciativa muito bem-vinda da nossa Escola de Prerrogativas. Então, estude prerrogativas. O segundo conselho é veja também lá no nosso site os caminhos para acionar a comissão de prerrogativas quando for necessário, porque muitas vezes você precisa fazer isso rapidamente. É importante já ter o telefone, já ter o e-mail, já ter o link ali no teu celular. E eu queria dizer aqui, Sergei, que a gente está batendo muito, falando muito sobre as prerrogativas na área criminal. É natural, somos 3 criminalistas, mas a nossa comissão de prerrogativas atua em todas as frentes e nós temos para isso vice-presidências. Então nós temos a vice-presidência de prerrogativa criminal, a vice-presidente de prerrogativa civil, a vice-presidência de prerrogativa trabalhista, a vice-presidência de prerrogativa previdenciária. E olha, previdenciário dá muito problema de prerrogativa, civil dá muito problema de prerrogativa e recentemente, mais uma vez por iniciativa do Leonardo, a gente criou aqui no âmbito da OAB São Paulo a nossa Procuradoria de Prerrogativa de Honorários, a nossa Procuradoria de Honorários, porque uma das formas mais nefastas, além dessas que a gente já falou, mas mais nefastas de violação de prerrogativas é violar os nossos honorários. Ah, isso é um problema, uma ciumeira, hein? É o nosso ganha-pão. Ciumeira de juiz que tem com advogado. Por que isso? Mas tá ganhando muito aqui. Mas a gente, às vezes demorou 20 anos para ganhar aquela causa. Pois é, e nós temos tanto problema disso, e honorário tem tudo a ver com ganha-pão, e tem tudo a ver com honra também, né? Honorário vem de honra, é a honra da nossa profissão. Então o judiciário não pode aviltar os nossos honorários, e havia tantos problemas que nós criamos, isso até em caráter informativo, nós criamos uma procuradoria de honorários. Então se você advogado, advogada que está aqui nos ouvindo, tiver algum problema com arbitramento de honorários, sobretudo aqueles honorários sucumbenciais, que muitas vezes o judiciário acha que são exagerados e, portanto, resolve arbitrar por equidade, reduzindo a valores, inclusive, irrisórios. Nós criamos aqui um setor dentro da ordem exclusivamente dedicado a ingressar junto dos advogados para a defesa dos honorários nas ações em que isso acontecer. Então, isso é muito importante que os advogados saibam, tenham conhecimento disso, estudem prerrogativas, defendam prerrogativas e confiem no OAB para estar do seu lado defendendo as prerrogativas. É isso. Olha, eu tenho aqui o telefone de plantão da Comissão de Prerrogativas, que é o 11 9
9128-3207. Eu vou repetir, porque isso aqui é, como disse a Patrícia e o Sica, tem que ter como salvo no celular para apertar. Não titubeie. Ao menor sinal, você já aperta o botão. Chama. Se depois se resolver, pelo menos já chamou, porque depois pode demorar mais, né? Então é 99128-3207. Pode fazer o teste. Liga agora, se quiser, inclusive, só para perguntar se está funcionando. Fala com a Silvana. Que vai dar certo, viu? Pode ligar. Bom, chegamos ao final desse primeiro programa, dessa segunda temporada do podcast Pontos e Vistas, que eu tive a honra de capitanear. A ideia era uma passagem de bastão da doutora Patrícia e do doutor Sica para mim, mas nós fomos brindados com verdadeiras palestras, com falas muito interessantes da advocacia. E também, o mais importante, falamos especificamente de gestão e dos caminhos para que você se proteja como advogado. Tenha essa noção, sabe? Peito erguido, né? Espinha ereta, cabeça erguida. Você representa o maior e mais importante poder de Estado, que é a justiça. Lembre-se disso ao acordar pela manhã, mesmo sendo difíceis os dias do advogado, da advogada, mesmo que as agruras estejam presentes. Lembre-se disso. Você é um dos profissionais mais importantes do nosso país para fazer justiça. Muito obrigado pela audiência e nós voltamos com um próximo programa com algum convidado entre vários temas que a gente pretende passar para vocês como interessantes do direito e da sociedade civil. Um grande abraço, agradeço a Patrícia e o Leonardo. Um abraço a você que está nos assistindo agora.